Bem, senhoras e senhores, houve um assassinato na Austrália, um assassinato em massa, na verdade, e Tucker Carlson é o principal suspeito. Estou falando sério, você precisa ver esses clipes dele abordando esses jornalistas e a linha de questionamento deles é muito previsível. Além disso, nós temos o governo Biden e eles querem remover os limites de idade para cirurgias trans. Chocante. O que me leva a uma questão muito importante. Você já ouviu falar de Baphomet? Provavelmente não. E você definitivamente deveria saber exatamente do que estamos falando, especialmente meus ouvintes na França, que ainda sabem que Brigitte Macron é um homem. Tudo isso e, é claro, muito mais daqui a pouco no Candace. Então, ultimamente, Baphomet tem sido um assunto recorrente no Twitter ao longo de 2024. Acho que mais recentemente porque o rei Charles apresentou sua pintura e as pessoas começaram a dizer: "Ah, estou vendo os chifres de Baphomet." Talvez você concorde com isso, talvez não. Eu meio que realmente vejo isso, mas algumas outras pessoas que trabalham comigo não veem. A questão é que Baphomet é um bode sabático, uma divindade desenhada pela primeira vez por um homem chamado Eliphas Lévi, que nasceu em 1810, na França. Agora, Lévi era um ocultista. Ele escreveu livros sobre magia negra e a cabala. Vou deixar você ouvir este exorcista, Daniel Hill, que se sentou com Michael Knowles para uma entrevista. Ouça com atenção. Então, quando falamos sobre os transgêneros, não sei se você sabe disso, mas uma das imagens antigas de Satanás é Baphomet. Sim. Ok. O que é Baphomet? Então ele tem a cabeça da cabra, o torso da mulher com os seios e o do homem embaixo. Então isso não é novidade. Então imagine que o diabo se identifica como transgênero. Como essa imagem... Ele está correto. E para reiterar, Baphomet novamente é uma figura humanoide com cabeça de cabra que incorpora ambos os gêneros, tem seios de mulher e também é retratado como tendo órgãos masculinos e femininos. Agora, não vamos entrar muito na história de Baphomet, mas basta dizer que satanistas adoram essa divindade por meio de rituais sexuais, que incluem sodomia e homossexualidade. Então, olhamos ao redor do mundo hoje e de repente sentimos que definitivamente há uma certa agenda sendo promovida, especialmente no Ocidente. E eu sempre relembro essa conversa que ficou comigo por muito tempo. Eu estava andando pelas ruas de DC, onde há muito orgulho, e estava com uma jovem romena, e ela disse, de forma genuína, sem querer ofender, ela me fez essa pergunta de maneira sincera. Ela perguntou, por que há tantas pessoas gays na América? Nós simplesmente não vemos isso no leste. E eu pensei, uau, que pergunta interessante. E ela está certa. Porque eu já estive na Romênia e você realmente não vê isso lá. E agora algumas pessoas argumentariam, especialmente pessoas da esquerda. Bem, é porque todos eles têm que se esconder, porque a sociedade é tão retrógrada e tão tradicional? Ok, não importa de que lado você está. É a própria pergunta que é interessante. E o que eu tenho notado ultimamente é que a androginia está definitivamente recebendo o tratamento de Hollywood. Quero dizer, acho que foi antes do meu programa sair do ar. Eu estava cobrindo a Kristen Stewart. Recentemente ela apareceu na capa, talvez da Vogue, talvez da Vanity Fair, não importa muito, mas ela estava promovendo seu novo filme e estava tão orgulhosa porque estava interpretando uma lésbica butch. Mas até a forma como o escritor falava sobre como Kristen Stewart, tipo, a verdadeira Kristen Stewart, não a atriz, se comportava durante essa entrevista, eles acrescentavam esses pequenos comentários tipo, ela se senta com as pernas bem abertas e abre uma lata de cerveja. Essa representação muito andrógena da Kristen Stewart. E claro, também vemos isso no sistema educacional. Eles estão promovendo a teoria de gênero. Você pode até conseguir um diploma. Você consegue imaginar gastar 6 dígitos para obter um diploma em estudos de gênero? As crianças estão aprendendo sobre o que significa ser não binário, não estar preso a nenhum dos sexos ou gêneros. E se você é uma pessoa sensata, a essa altura já está concluindo que algo maior parece estar acontecendo, o que torna a entrevista de Cat Williams com Joe Rogan fascinante. Agora vou pedir que você deixe de lado o fato de que Cat Williams claramente está muito chapado, porque Joe Rogan permite que as pessoas fumem enquanto as entrevista. Mas o que ele está dizendo é interessante. E o que ele afirma é que sabia que o transgenerismo seria promovido em Hollywood antes mesmo de isso acontecer de fato. Ouça só. As coisas são cíclicas.
Então eu entendi que a primeira vez que vi a palavra transgênero foi em Belfast, o transgênero. E então eu sabia que, no ritual de Baphomet, o transgênero, para mostrar lealdade a ele, você tinha que beijar o anel do traseiro dele, sério. E dizia essas duas coisas. Então eu sabia que essas duas coisas se tornariam populares no futuro e que, de alguma forma, chamar as pessoas de bode seria normalizado, enquanto a ovelha sempre foi a referência mais popular. De repente, você tem um bando de tipos de Hollywood exibindo seus filhos. E eles querem que você saiba que seus filhos, ou não, são binários ou são transgêneros. Você tem Jota. Olha, ela tem um filho que está em algum lugar no meio. Temos Ben Affleck, que também tem um filho que não se identifica com seu sexo. Você tem Charlize. Então, exatamente a mesma coisa. Falou sobre como soube que seu filho, porque estavam nadando em uma banheira, e um dia olhou para cima e disse: "Mamãe, eu sou isso." Que, obviamente, ele deveria ser do gênero oposto. E claro, Caitlyn Jenner. Quando pensamos em como eles meio que glamorizaram Caitlyn Jenner, sair do armário virou uma história de Hollywood, virou parte da história dos Kardashian. O que leva à pergunta: quem é que dita as tendências? As tendências são naturais? Você acha que elas acontecem por acaso? Bem, posso te dizer onde eu estou nesse assunto. Tenho sido muito aberta sobre o fato de que o livro Caos, que é leitura obrigatória de verão, se você é ouvinte do programa, esse livro mexeu com a minha cabeça. É ao mesmo tempo assustador e esclarecedor. Faz você perceber que os anos 60 foram realmente uma era em que os demônios venceram. Fala muito sobre a geração hippie, o cabelo comprido, a moda. E quando você pensa nessa geração, ela realmente editou permanentemente os gostos da cultura americana. Foi esse movimento contracultural. E eu penso nisso porque meu avô, quando perguntei a ele antes de morrer, o que realmente aconteceu? Como as pessoas da sua geração eram simplesmente as melhores pessoas de todas, que trabalhavam duro, mantinham suas famílias unidas, e então tudo mudou. Vovô, como isso pôde acontecer? E meu avô olhou para mim. Nunca vou me esquecer disso. Ele disse: foram aqueles malditos hippies. E sim, eles foram esse movimento contracultural, o primeiro que atacou a tradição da família e da religião. É isso que eu diria. Foi esse foco em destruir a família e a fé cristã na América. E foi bem sucedido. E o que você aprende ao se afastar desse livro é que eles sempre usaram celebridades e grandes eventos para instaurar psicose em massa. Você pode pensar nisso com a Covid. Quem eram as pessoas no Instagram que estavam arregaçando as mangas? Eu tomei minha vacina. E você já tomou a sua? E então todo mundo fica tipo: ah, será que eu deveria fazer isso? Porque essa celebridade está fazendo. Então eu definitivamente deveria confiar que isso está tudo bem. Isso é uma forma de idolatria. Confie nessas pessoas. Esses são seus novos deuses. E claro, os adolescentes bajulam essas celebridades. Longas filas. Eu fui parte disso. Sabe, eu era obcecado por celebridades, assim como pelos Beatles. Eles trouxeram o cabelo longo, o amor livre, o LSD, e esqueça seus pais super religiosos. Estamos nos divertindo. Isto é tudo sobre liberdade. E as pessoas ouviram, as pessoas entraram na fila. Estou dizendo para vocês, é realmente importante ler o livro Caos. Porque o que eu entendi foi que o que aconteceu nos anos 60 foi uma batalha espiritual que estava sendo travada em nosso país. E infelizmente, como eu disse, os caras maus venceram. Eles conquistaram Hollywood, conquistaram a mídia, e desde então estamos realmente correndo atrás do prejuízo. E uma vez que você lê, digere e aceita as informações daquele livro, praticamente todo o resto se torna plausível. Vou te dar um exemplo. Se você tivesse me perguntado antes de eu ler aquele livro se a teoria da conspiração de que os Beatles eram uma operação controlada pelo governo era verdadeira, eu teria dito: você está louco? Como assim? O governo controlou um grupo inteiro? E agora eu penso: não, claro, absolutamente, eles faziam parte de uma operação psicológica do governo. E além desse ponto, que aliás não está nesse livro, há esse fato bizarro de que o porteiro, quando John Lennon foi assassinado, José Perdomo, já foi chefe do serviço secreto em Cuba. Mais tarde, ele entrou para a CIA. Ah, nossa, acho que isso deve ter sido só uma coincidência, né? A principal testemunha que viu o que aconteceu era da CIA. Enfim, não precisamos descer por esse buraco negro. Mas basta dizer que há muitos outros elementos interessantes e intrigantes sobre os Beatles. Capas estranhas. Você conhece essa capa que eles fizeram, Sard? Pepper's Lonely Hearts Club Band, e eles colocaram todo tipo de pessoa na capa. Psicólogos, Carl Jung, Albert Einstein, que fez algumas contribuições.
Marilyn Monroe, ela também trouxe algumas novidades nos anos 60. Certamente, se você pensar no relacionamento dela com JFK, Aleister Crowley, esse provavelmente é o mais louco, porque sim, ele era um ocultista. Por que eles escolheram essas pessoas para colocar na capa? Quem sabe? O que posso te dizer com certeza agora? Se você ainda não percebeu que estamos novamente em uma batalha espiritual muito séria, e estou falando de anjos contra demônios. Deixe-me te dizer uma coisa. Se você está lutando contra demônios sem reconhecer que eles são de fato demônios, então é como levar uma faca para um tiroteio. Você está levando uma faca para um tiroteio? Eles usaram décadas de psicologia, educação, ídolos de Hollywood e teorias científicas da evolução, do iluminismo, para nos afastar cada vez mais da verdade. Quando eu tenho fé porque estamos falando abertamente sobre esses assuntos. Acho que todo mundo está percebendo que o mal parece estar mais escancarado do que nunca. E eu acho que desta vez os anjos vão vencer. E é só isso que eu vou dizer sobre esse assunto. Mas falando em demônios, de acordo com um relatório recente, a Planned Parenthood continua faturando bilhões, apesar da diminuição de clientes. O principal destaque é que a Planned Parenthood está gerando enormes lucros, incluindo milhões que vêm do financiamento dos contribuintes. Mas com a Preborn podemos reverter isso. Temos a chance de roubar a clientela deles, o que significa que podemos resgatar os bebês que eles estão tentando matar. A Preborn opera com um orçamento muito reduzido, salvando mais de 200 bebês todos os dias. E eles não têm absolutamente nenhum financiamento governamental. A rede de clínicas da Preborn está situada nos cantos mais obscuros do país. Eles competem de igual para igual com os gigantes do aborto e precisam da nossa ajuda agora mais do que nunca. Quando você doa apenas $28 para a Preborn, você oferece um ultrassom gratuito para uma gestante em situação de crise. E tenho certeza de que outras mães ouvindo isso sabem que, uma vez que você ouve o batimento cardíaco do seu bebê, tudo muda. Você reconhece que isso é de fato uma vida preciosa. A propaganda, as vendas figurativas, simplesmente caem dos seus olhos. A chance do bebê de sobreviver dobra. Então, por favor, apadrinhe a vida de um bebê precioso hoje. Sua doação dedutível de impostos irá diretamente para salvar vidas de bebês. Basta discar 250 e dizer a palavra-chave bebê. Isso mesmo, 250 bebê. Ou você pode acessar preborn.com/candace. Isso mesmo, preborn.com/candace. Certo, agora vamos para algumas histórias. Claro, antes de começarmos nossa primeira história, vou lembrar você. Se estiver assistindo no YouTube, clique no botão de inscrever-se e no botão de curtir. Estamos muito perto de 2 milhões de assinantes. Estou animado com isso. Além disso, se você quiser apoiar o show, acesse locals.com. Me encontre. Você pode fazer uma doação mensal ou uma doação única. Nós apreciamos isso, não importa o que aconteça. Ok. Essa não é uma história tão surpreendente, mas o que deveria surpreender é o quão cuidadoso terei que falar sobre isso, porque, bem, sabemos que, no tópico transgenerismo, existem alguns protocolos muito rígidos no YouTube e em todas as redes sociais. Você tem que ter muito cuidado para não ofender a narrativa de forma alguma. Então, estou apenas relatando os fatos que o New York Times também está relatando. Aqui está a manchete deles. Autoridades do governo Biden pressionaram para remover limites de idade para cirurgias trans, mostram documentos. Isso é de apenas alguns dias atrás. Este relatório diz: e-mails recém-divulgados de um grupo influente que emite diretrizes médicas para pessoas trans indicam que autoridades de saúde do ZUAU fizeram lobby para remover a idade mínima para cirurgias em menores devido a preocupações com repercussões políticas. Autoridades de saúde do governo Biden pressionaram um grupo internacional de especialistas médicos para remover os limites de idade para cirurgias em adolescentes das diretrizes de cuidados para menores transgêneros, de acordo com documentos judiciais recém-revelados. Bem, pessoal, não é simplesmente incrível que, com tudo o que está acontecendo neste país, é isso que a administração deles acha tão importante de ser promovido? Por que vocês acham que isso acontece? Por que vocês acham que eles estão preocupados em lidar justamente com o limite de idade? Nós não queremos um limite de idade. Queremos que as pessoas possam fazer procedimentos trans em qualquer idade. Por que isso seria algo que está na pauta do governo Biden, afinal? E por que isso seria algo que precisaria ser revelado em tribunal? Aliás, estou realmente interessado nessa palavra especialista, certo? Quando dizem que estão consultando especialistas, que esses especialistas produzem documentos explicando por que isso deve ser feito, isso sempre acontece. Eles indicam especialistas que explicarão por que o transgenerismo é bom. Eles apontarão para especialistas. Eles encontrarão os especialistas que ditarão o que está por vir. É isso que eles fazem.
Especialistas são usados como parte da psicose coletiva porque as pessoas confiam implicitamente neles como se não fossem seres humanos, mas como se fossem semideuses. Certo? Vimos isso sem dúvida durante toda a Covid. Confie nos especialistas, confie nos especialistas. Quer dizer, essa frase foi repetida tantas vezes que foi quase um sistema de lavagem cerebral. Era um sistema de lavagem cerebral e era eficaz. As pessoas ouviram. Eles confiaram nas celebridades, confiaram nos especialistas, confiaram nos membros da mídia para trazer os especialistas e dizer-lhes exatamente o que fazer. O que eles deveriam fazer. Sabe no que eles não confiavam? Eles não confiaram na coragem que Deus lhes deu? Não a maioria das pessoas. Eu confiei, mas a maioria das pessoas não confiou em seu instinto. Os especialistas estão lá para fazer você ignorar seu instinto. Seu instinto é divino. Você pensa, isso é um pouco estranho? Isso parece muito apressado. Eles estão dizendo que vai ser um apocalipse a menos que eu ofereça meu corpo a eles. Aqui está o que eu penso. Se você não tem autonomia sobre o próprio corpo, se o governo pode tomar uma decisão e contra a sua vontade dizer arregace a manga ou você não vai poder trabalhar. Você não vai conseguir funcionar e nós vamos injetar algo no seu corpo. Você não vive em um país livre. Essa é a realidade. Você não vive em um país livre. E por isso é importante cobrir histórias como essa. Quando você vê novamente os funcionários do governo tentando usar uma equipe de especialistas para sugerir que as diretrizes devem ser alteradas, é importante cobrir essas histórias para que você perceba que os próprios especialistas fazem parte do cartel. E eu acredito que o cartel fez muitas coisas nos Estados Unidos das quais fui vítima, principalmente a crise dos opioides, que foi criada pelos especialistas. Eles consultaram especialistas, conseguiram aprovar medicamentos. Eles sabiam perfeitamente que esses medicamentos eram altamente viciantes. E desde então, estamos lidando com as consequências. Mas vocês me conhecem? Não me escutem. Eu não sou especialista. Sou o que eles chamam de teórico da conspiração. Felizmente, um teórico da conspiração que tem 3 filhos saudáveis, porque não ofereci os corpos deles ao governo e faço minhas pesquisas fora do que é fornecido pela grande mídia. Agora, falando da grande mídia, o Tucker tem sido simplesmente uma alegria. Todo mundo sabe que eu sou fã do Tucker Carlson. Não peço desculpas por isso. Existe muita sinergia entre mim e o Tucker Carlson. E como eu disse, há tão poucas pessoas na mídia que eu realmente admiro. E quando vimos o que a Fox News fez com ele, e como eu disse, a Fox News sempre foi boa comigo, mas acho que todos nós sentimos o mesmo em relação ao que fizeram com seu principal talento. E todos sentimos que havíamos desenvolvido essa relação com ele como alguém em quem realmente podíamos confiar, que ainda fazia parte do aparato da mídia corporativa. E então, vê-lo por aí lotando estádios ao redor do mundo e ver o sucesso que ele alcançou de forma independente é tremendamente inspirador para mim. E então, claro, vendo isso de novo, ele está lá na Austrália. E como era de se esperar, ele está lidando com repórteres que tentam pegá-lo em uma armadilha, um repórter atrás do outro. E fica evidente que o Tucker já se cansou das perguntas deles, perguntas que são tão óbvias. Eles são tão... É tão evidente para quem eles trabalham. E um monte de gente estava perguntando para ele sobre Putin. E aqui está o que Tucker respondeu. Aqui está um trecho rápido disso. Minha pergunta sobre o Putin, eu acho que você fez estrategicamente porque sabia que era o que iríamos perguntar. Ele é tão ruim. E eu também aprecio. Ele Fez você tomar a vacina da Covid? tomar o quê? A vacina da Covid. Não, ele realmente não fez. Desculpa. A vacina da Covid provavelmente salvou dezenas de milhões. Ah, sim, definitivamente segura e eficaz. Isso, Provavelmente todo mundo ama a mídia. provavelmente 100 vezes mais do que o Cosmo matou. Tem... Como uma cápsula do tempo. É como se você fosse o último soldado japonês em Okinawa. Você acha que a guerra ainda está acontecendo. Não salvou milhões de vidas. É hilário. Desculpa, estou sendo grosseiro. Eu simplesmente adoro isso. Eu adoro porque ele está certo. Eles parecem droides. Todos dizem exatamente a mesma coisa. Não existe independência na mídia. É só uma cópia carbono. E todos fingem. Vai ser uma pergunta contundente. Que previsível você vai perguntar para ele sobre o Putin? Porque como ousa um jornalista sem a autoridade da mídia corporativa sair para entrevistar o Putin sem dizer todas as coisas que a mídia corporativa gostaria que fossem sugeridas sobre o Putin? Porque eles estão loucos para entrar em guerra com ele. E como eu disse ontem, eu simplesmente não vou cair nessa propaganda. Desculpa, não estou aqui para ver outro país cristão ser destruído. E depois ser inundado de imigrantes. É isso que eles fazem. Eles inundam esses países com migrantes e depois deixam esses países completamente subjugados. As pessoas ficam empobrecidas.
Os países já não se parecem mais com aqueles países. Quero dizer, literalmente, você pode andar por algumas cidades nos Estados Unidos e ver o quanto estão degradadas. E aí você vai para a Rússia e, como o Tucker demonstrou, você tem um país de fé. Você tem um país com metrôs limpos. Você tem um país que, apesar da mídia dizer o contrário, está indo bem economicamente e se mantém independente da conspiração globalista que enfrentamos aqui hoje, que continua tentando nos convencer de que precisamos olhar ao redor, ver a sujeira e sorrir. Aprenda a amar o que o cerca. Sorriso. Aprenda a amar isso. Vai ser muito legal. E sim, eles estão financiando intencionalmente esses países com migrantes. É tão evidente que eles estão fazendo isso intencionalmente. Eles não querem que tenhamos qualquer identidade. No fim das contas, o objetivo deles é a escravidão humana. Eles querem que sejamos escravos felizes. E por isso me dá tanto prazer ver pessoas como o Tucker expondo isso. E bem na hora, outro repórter, um jornalista corajoso, entrou em cena para perguntar ao Tucker sobre sua, você sabe, ideia de substituição branca, entre aspas, substituição branca. Ouça com atenção. Então você falou um pouco sobre imigração e no passado falou sobre como australianos, americanos e europeus brancos estão sendo substituídos por imigrantes não brancos, no que é frequentemente chamado de a grande teoria da substituição. Isso é o mesmo. Já disse que os brancos estão sendo substituídos? Bem, Eu não acho que eu disse isso isso foi mencionado 4.000 vezes, na verdade, quando eu disse isso. em seu. Eu disse que os brancos são... Sendo substituído, Você já disse antes, realmente. sim. Eu desafio você a citar isso, porque tenho certeza de que não disse isso. Eu disse que os americanos nativos estão sendo substituídos, incluindo os negros. Americanos nativos. São americanos natos, que assim como os negros americanos, são afro-americanos e estão nos Estados Unidos há, em muitos casos, mais de 400 anos, com suas famílias. E as preocupações deles são tão reais e válidas quanto as preocupações das pessoas brancas. Minha preocupação é que os nascidos no país sejam a principal responsabilidade de seus líderes. E, como mencionado anteriormente, quando esses líderes desviam sua preocupação das pessoas pelas quais são responsáveis para cuidar de pessoas ao redor do mundo, colocando suas prioridades acima das de seus próprios cidadãos, isso é imoral. E eles estão sendo substituídos. No meu país, pessoas nascidas no Zirepreséio e a taxa de natalidade contam a história. Não estão em taxa de reposição. Por isso, a população do Zirepreséio cresce porque importamos pessoas de outros países. Na minha visão, pessoas felizes têm filhos e uma economia funcional permite isso. E nós não temos isso. Então é preciso consertar a economia e a cultura e fazer com que as pessoas que querem ter filhos possam fazê-lo. Você não deve simplesmente buscar a solução rápida e superficial de importar novas pessoas. Essa é a minha posição. E se você acha que isso é racista, esse é um problema seu. Sim, e isso é verdade. Eles estão substituindo nossa cultura. Todo esse conceito de multiculturalismo, e é isso que jornalistas fazem. Se você está percebendo que não reconhece mais o lugar onde vive, talvez esteja no Reino Unido, talvez tenha crescido na Inglaterra e esteja pensando, ei, isso não reconheço este lugar. A cultura mudou completamente. Talvez você tenha crescido nos Estados Unidos e esteja pensando, ei, esta não é a América que eu me lembro. Eu digo isso agora, tendo crescido nos anos 90. Esta não é a América que eu lembro. Eu caminho pelas ruas, ou melhor, dirijo pelas ruas onde cresci e tudo mais. Parece que estamos nos tornando um país empobrecido. Você não consegue nem pavimentar estradas. Mas se você perceber isso, se começar a expressar essas preocupações de que algo maligno está acontecendo, obviamente você será chamado de racista. Ah, você simplesmente não quer que os migrantes fujam para o seu país. É porque você é racista. Sim, são os donos de escravos tentando convencer seus escravos a não acreditarem que são escravos, a não acreditarem que estão sendo usados como gado, certo? Eles estão basicamente nos fazendo sair por aí, pegando o dinheiro dos nossos impostos e gastando como querem. Você começa a trabalhar, nada ao seu redor vai melhorar. E se você perceber, nós vamos bater na sua cabeça e rotulá-lo como racista. E então, é claro, esse repórter continua descrevendo o quão horrível é essa teoria de substituição, porque, bem, é assim que acontecem os tiroteios. E os tiroteios são realmente ruins, certo? Ouça com atenção. Essa é a mesma teoria, ou como você diz, ideia que inspirou o tiroteio em Buffalo, Nova York. Vestindo. Vamos. Você sabe o que quero dizer? Isso é... Não é. Em primeiro lugar, inspirou o pior. Um dos piores caras australianos. Eles são estúpidos. na mídia? Acho que não paga bem. Olha, me desculpe. Eu vivi entre pessoas como você por tempo demais e eu não quero te chamar de estúpido. Talvez você só esteja fingindo ser, mas eu nunca sou totalmente contra a violência.
Sou totalmente contra a guerra na Ucrânia, por exemplo, que sem dúvida você apoia e, como todo liberal obediente, apoia mais carnificina. Eu não. Eu odeio tiroteios em massa. Na verdade, nada do que eu disse. O que significa inspirar algo? Minhas opiniões não são preconceituosas contra nenhum grupo. Elas são honestas, são baseadas em fatos. Isso não é ódio, isso é realidade. E minhas opiniões vêm da minha profunda preocupação com os americanos. Na verdade, os americanos não estão tendo filhos porque não podem pagar por isso, e ninguém no poder se importa. E essa é a minha posição. Isso não inspira tiroteios em massa. Como você ousa tentar me associar a algum lunático que matou pessoas? Então, portanto, você apoia o controle de armas. O quê? Achei que poderia, mas aconteceu. Não, eu não apoio desarmar pessoas que cumprem a lei para que não possam se defender. Então, o governo teria o monopólio da violência? Eu não acho. Primeiro de tudo, no meu país isso é ilegal, como você sabe. Mas além disso, deveria ser ilegal em qualquer país. Uma pessoa soberana tem o direito de se defender e defender sua família, ponto final. E dito isso, sou totalmente contra ferir qualquer pessoa. Alguém para quem você tem ligado? Preocupado com a guerra na Ucrânia e os inocentes assassinados lá todos os dias? Duvido, Putin é o vilão para você. Eu estou. Sou cristão. Eu odeio violência. Eu odeio massacres a tiros. Tenho armas em casa e muitas vezes comigo. Estou nos Estados Unidos. Tenho orgulho de dizer porque quero me defender e defender quem amo contra a violência. Esse é o ponto. E claro, isso é realmente tão irônico, não é mesmo? É realmente algo ver pessoas se apresentando e tentando te acusar de inspirar tiroteios, certo isso? Esse é sempre o movimento deles. Aliás, lembre-se de que fui notoriamente acusado de inspirar um tiroteio em uma mesquita na Nova Zelândia. É assim que eles te eliminam. Suas ideias são tão prejudiciais? Tiroteios em mesquitas estão acontecendo em lugares onde você nunca esteve, em países onde você nunca esteve, como a Nova Zelândia. E Tucker, é claro, a coloca em seu lugar. E a lembra que essas pessoas que dizem ser contra a violência são exatamente as mesmas pessoas que estão muito felizes porque nunca paramos de lançar bombas sobre civis no exterior. Essa é a verdade. Então, quando você os chama e diz, bem, vocês odeiam tanto a violência que querem que a gente entregue as armas, vocês estão perfeitamente bem com milhões de civis sendo mortos no exterior. Sua mãe, sim, porque você é um fantoche do governo. Nós entendemos, vemos isso agora, é para isso que esses jornalistas trabalham. Eles não trabalham para o povo, certo? Não acredito que essas pessoas trabalham para o governo. Eles estão sob ordens do governo. E eles veem pessoas como Tucker Carlson e pessoas como eu como problemáticas porque estão alertando todo mundo para as maldades do governo. E deixa eu te contar uma coisa. Impostos, sim, é um dos males do governo. É roubo. O que me leva a Tax Network USA, porque eu sei que há muitas pessoas que assistem a este programa que estão sobrecarregadas com impostos atrasados e estão tendo dificuldades com declarações não entregues. Parece que tudo o que eu ganho está sendo levado, parece que está sendo tirado pelo governo. Bem, com 20 mil novas contratações, o IRS decidiu que vai intensificar a fiscalização desde o fim dos programas de alívio da Covid, emitindo milhões de notificações de cobrança em 2024. Então, se você é uma dessas pessoas que está preocupada com as táticas de cobrança do IRS, não precisa enfrentar esses caras sozinho. A Tax Network USA pode ajudar. A Tax Network USA é a principal empresa de alívio fiscal do país, com um histórico de negociação de mais de 1 bilhão em alívio de impostos para clientes. Eles oferecem uma variedade de serviços, incluindo perdão de multas, programas de dificuldade financeira, em que você pode nem precisar pagar nada até que sua dívida fiscal expire. Eles até oferecem soluções para empresas. Soluções de acordo para liquidações em valor único. Portanto, seja você deve 10 mil ou 10 mil, a equipe de especialistas deles está preparada para ajudar você, mesmo que você esteja em atraso com seus impostos devido à falta de registros pessoais ou empresariais. A Tax Network USA pode orientá-lo no processo de regularização. Olha, a temporada de declaração de impostos acabou e para o IRS, isso significa que a temporada de cobranças começou? Então, entre em contato com a Tax Network USA para um suporte personalizado com suas questões fiscais. Lidar com questões do IRS sem ajuda profissional é extremamente arriscado. Proteja sua segurança financeira buscando orientação da Tax Network USA. Agende uma consulta gratuita. Ligue para 1-800-245-6000 ou acesse tnusa.com. Candace, novamente, é 1-800-245-6000 ou acesse tnusa.com. Candace, então ontem falamos sobre o imperialismo americano e este usuário, Sara, escreveu: Fiquei toda arrepiada assistindo a este episódio.
Sou da Croácia e algumas pessoas aqui têm consciência de como o governo do Sederer influenciou a guerra na Iugoslávia. Os países da Iugoslávia trabalhavam bem juntos e nunca houve um conflito objetivo entre as pessoas, mas foi principalmente criado pela grande mídia. Por algum motivo, havia um grande interesse em separar a Iugoslávia em países menores. Tínhamos tantas fábricas independentes antes da guerra e tudo foi gradualmente desmoronando. Havia um grande interesse em derrubar as nacionalidades independentes, porque dessa forma elas são facilmente controladas e manipuladas. Definitivamente há algo que vale a pena investigar, estou te enviando. E para todas as pessoas despertas, um caloroso abraço. Sim, dizer absolutamente. E isso acontece até mesmo na Romênia. O que você aprende é que, quando há guerra, o que vem depois é o caos e eles acabam comprando todos os recursos naturais do país. É isso. Seu país se torna escravizado. Dívida. Esse é o propósito da guerra. Escravizar todos vocês à dívida. Se você percebe isso e se opõe à dívida, eles te chamam de racista, supremacista branco, nazista. Como você ousa ter orgulho de quem você é? E claro, esse é o propósito do multiculturalismo, porque assim isso nunca pode acontecer. Pense sobre isso. Se estamos trazendo um monte de pessoas diferentes de todo o mundo, agora mesmo estamos recebendo vários migrantes do Cazaquistão. Obviamente, isso é uma operação do governo, porque de que outra forma eles estariam chegando aqui pela fronteira? E a CIA está perfeitamente de acordo com isso. Porque se algum dia houver um grupo de pessoas que se torne patriótico, eles vão então recorrer a outro grupo de pessoas e fazê-los pensar que esse patriotismo é direcionado contra eles. Então eles dizem aos migrantes e imigrantes, levantem-se contra esses horríveis racistas supremacistas brancos e assim nos mantêm em guerra uns com os outros, quando na realidade o problema vem do governo, de modo que a migração se torna uma ferramenta para tornar uma empresa, um país, efetivamente inútil contra si mesmo. O próximo é Tolugo. Ele escreve, eu sou um homem e por acaso sou gay. Crescendo, acabei caindo na agenda LGBT. Acreditei em tudo aquilo. Defendi isso apaixonadamente porque estava convencido de que era vítima de algum sistema. Depois de me assumir, o movimento LGBT me afastou da minha família, de Deus, da igreja, dos meus amigos de toda a vida. Demorei 26 anos para acordar para tudo isso. Tudo o que eu precisava fazer era me questionar e eventualmente voltei à razão, à família, aos amigos e a Jesus Cristo. Obrigada, Candace, por ajudar a abrir meus olhos. Cristo é rei. De fato, Cristo é rei. Adoro ouvir essa história. E começa fazendo as pessoas acreditarem que são parte de um grupo de identidade. E eu vi isso com todos os grupos na América. É como, exceto, é claro, pelos homens brancos. Eles odeiam homens brancos heterossexuais. Eles são o grupo que sempre é opressor. Ah, negros, olhem para a escravidão. Olhem para esses homens brancos. Eles fizeram isso com vocês. Ah, judeus, olhem para o Holocausto. Aqui está quem vocês devem odiar, não importa o que aconteça. Quero que vocês se tornem como um candidato da Manchúria e sejam ativados toda vez que algo acontecer com uma pessoa judia. Vocês simplesmente pensam que o Holocausto está prestes a acontecer ou que a escravidão está prestes a acontecer. Negros, essas coisas são intencionais. E sim, com pessoas gays, eles tentaram isso quando o filme do projeto Matt Laramie fez sucesso e, de repente, começaram a dizer: vocês também são um grupo de vítimas e queremos que vocês sejam como candidatos da Manchúria. E você passa a se sentir muito ativado em questões gays. Tudo isso são mecanismos de controle. Sabe, livre-se da ideia de que você é apenas uma identidade. Você não é, claro, você não é só identidade. Eu não me importo com a sua aparência. Quais são as suas ideias de verdade? É isso que une as pessoas. É assim que podemos nos identificar dentro de qualquer grupo. Minhas ideias são de que a América atualmente está sendo subjugada. Mas eu acredito na fé. Eu acredito na liberdade e acredito que só podemos garantir essas coisas através da liberdade de expressão. Em seguida, essa pessoa estava respondendo ao vídeo que mostrei para vocês do Zelensky usando látex e dançando single ladies como um homem totalmente hétero. Essa pessoa escreveu: hoje foi o dia em que vi esse vídeo do Zelensky e estou furioso que o dinheiro americano continue indo para ele. Enquanto isso, ainda estou esperando minha restituição de imposto desde que declarei em fevereiro deste ano. Alguém mais está esperando receber dinheiro do IRS ou não recebeu nada este ano? Ou pior, teve que pagar ao governo só por existir? Cara, queria estar lendo aquele anúncio que acabei de ler há pouco tempo. Mas sim, com certeza. Essas pessoas são, quando dizemos atores de má fé, literalmente isso. Não sei qual é a fé deles, mas sei que é ruim. Provavelmente, acho que eles são provavelmente cultistas. Quando vejo esses garotos do teatro, eles assumem tanto poder e, no final das contas, estão apenas interpretando um papel, sendo Zelensky o principal deles naquele momento. Comprei isso no Miné. Adorei isso.
Você sabe que estou naquele compromisso. Manejar. Por favor, entre em contato comigo. Alex escreveu. Olá, Candace. Obrigado por olhar as coisas de diferentes perspectivas. Nasci e fui criado na Rússia e imigrei legalmente para os EUA. Considero os Estados Unidos como minha casa agora. No entanto, nunca foi um plano me mudar, apenas aconteceu assim na vida. Embora eu tenha ficado impressionado com a infinidade de oportunidades aqui, sempre me senti exausto com a forma como os americanos enxergam a Rússia. Percebo que eles sabem quase nada sobre a Rússia, seu povo e o que realmente está acontecendo lá. O conflito na Ucrânia é uma tragédia, mas sempre digo às pessoas, você pode cutucar um urso só até certo ponto, até que ele tente te matar. Minha pergunta para você é, o que fez você olhar para a Rússia de forma diferente de todo mundo? Eu realmente espero que você possa ir lá. Você ficaria impressionado e surpreso? PPS, você é incrível. Continue fazendo. Vou continuar orando por você. Bem, Alex, minha resposta para a sua pergunta é, quando reconheço propaganda, simplesmente fico alerta e me pergunto por que estão tentando impor uma determinada narrativa. E sempre foi muito evidente para mim que esse ódio pela Rússia não faz sentido. Cresci com russos e eles eram, antes de tudo, os mais esforçados em relação aos estudos. E depois, quando segui em frente, trabalhei em private equity, trabalhei com um russo chamado Ilya e fiquei realmente impressionado com ele. E toda vez que encontrei um russo na minha vida pessoal, eles sempre pareceram pessoas com valores extremamente bons. Eles são definitivamente pessoas que trazem todos os clássicos para a América e estou falando sobre suas contribuições em termos de música e artes, em termos de balé. Então, quando a mídia continua tentando me dizer que eles são ruins, e eu também conheço a fé cristã, simplesmente não acredito neles. Eu simplesmente não compro essa ideia. Eu não acredito em toda essa besteira sobre os russos. E fico feliz por poder usar minha plataforma, essa capacidade de fazer as pessoas refletirem sobre o próprio condicionamento contra os russos. Quem te passou isso? Provavelmente seus pais, que foram doutrinados ao serem ensinados assim. Colocavam a cabeça deles debaixo da carteira numa situação de alarme nuclear na escola. Pense no que esse trauma faz com uma criança. Você. Nós tínhamos simulações de incêndio. Eles faziam simulações nucleares e eram orientados a se esconder debaixo das carteiras porque talvez os soviéticos fossem bombardeá-los. Quero dizer, coisas realmente malucas e sem justificativa. E eu adoraria visitar a Rússia. Eu adoraria entrevistar o Putin. Não tenho nenhum problema com o Putin como líder, porque sei que nossos líderes, com certeza, provavelmente mataram muito mais civis inocentes do que o Putin jamais matou. A seguir, quero que vocês saibam que muitos de vocês estavam nos comentários dizendo que só eu e a Savana não sabíamos sobre essa coisa do trovão e do relâmpago, que não sabíamos que o trovão era o som do relâmpago. Mas não. Também teve essa pessoa que escreveu, eu não fazia ideia de que o trovão era o som do relâmpago. Tenho 58 anos aqui, né? Então já somos 3. Não sei, gente. Você simplesmente não aprende tudo. Mas minha irmã também me mandou mensagem e ela também não fazia ideia. Então talvez a ciência tenha mudado. Você já considerou que talvez os especialistas tenham mudado a ciência? Talvez, quando eu era criança, não fosse o som do relâmpago e as coisas mudaram depois disso. Eu confiava nos especialistas e se as opiniões deles mudaram e o consenso científico mudou, então que seja. Tudo bem, pessoal. Infelizmente, esse é todo o tempo que temos por hoje. Lembrando que temos apenas 150 copos de suporte com autógrafos autografados disponíveis no clubecanos.com e temos muito poucos copos disponíveis. Mesmo que você receba um regular 1, acesse tolubicandice.com. É uma maneira divertida de apoiar o show. E como vocês sabem, isso será descontinuado quando chegarmos a 2 milhões de inscritos, o que está bem próximo. Certo, pessoal? Vejo vocês amanhã.